E a pontuação é, de novo, o tema da nossa dica de hoje. Então, como sempre, vamos começar com um fragmento de texto. Texto utilizado numa prova da banca AOCP. Vamos lá. Em caso de infarto, é muito importante reconhecer os sintomas e encaminhar o paciente o mais rápido possível para um serviço de saúde de emergência. O atraso, perda de tempo, pode resultar em maior perda de músculo cardíaco. Bom, e aí eu quero destacar para vocês um caso de pontuação ligado ao que a gente chama de termos deslocados. Por exemplo, em caso de infarto, vírgula, é muito importante reconhecer os sintomas e encaminhar o paciente o mais rápido possível para um serviço de saúde de emergência. Esse fragmento está em vermelho, né? Em caso de infarto, ele apareceu seguido de uma vírgula. E aí, a vírgula, normalmente a gente aprende que se utiliza para marcar uma pausa, uma respiração, tudo bem. Só que isso não é uma justificativa gramatical, né? Nesse caso, né, a vírgula aqui está sendo utilizada porque existe um chamado termo deslocado. Algo deslocado é algo que está fora do lugar. Ou, como diz a gramática, que não está respeitando a chamada ordem direta. O que é ordem direta? É quando uma oração é construída primeiro o sujeito, depois o verbo e os outros termos. Pode ser o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto adnominal, o aposto, enfim. Sujeito é o primeiro, verbo é depois, e qualquer outro termo aparece em terceiro lugar. Por exemplo, as professoras aplicaram as provas no primeiro horário. Eu comecei aí com o sujeito as professoras. Logo depois do sujeito veio o verbo, aplicaram. Depois veio o complemento do verbo aplicar, as provas. E depois veio quando se aplicou, no primeiro horário. Então, o que nós temos aí? Um sujeito, um verbo e outros termos. O que está em verde, o objeto direto. O que está em cinza, o adjunto adverbial de tempo. Ou seja, a frase está na ordem direta, por isso não se utilizou a vírgula, né? Todas as vezes que eu tiver esta sequência, respirando ou não, eu não vou colocar vírgula, tá? No dia de seu aniversário, vírgula, a garota ganhou brinquedos e roupas. Observem que agora o sujeito não iniciou a oração. O sujeito é a garota, está aí em azul. Ela que ganhou brinquedos. Isso que está em verde apareceu anteposto ao sujeito, antes do sujeito. Portanto, está fora do lugar da ordem direta. E por isso foi utilizada essa vírgula, né? Então, no dia do seu aniversário, como eu disse, esse termo deslocado é um adjunto adverbial de tempo. Não deveria aparecer antes do sujeito, deveria aparecer no final, né? E ele, então, nesse caso, está deslocado. Olha esse exemplo aqui. Hoje, os jovens permanecem dependentes dos pais por mais tempo. O verbo é permanecem. Os jovens é que permanecem. Então, essa frase deveria começar pelo sujeito, os jovens. Como eu utilizei o hoje, esse hoje está anteposto ao sujeito, vírgula. No domingo, o padre celebra 5 missas. O verbo é celebra. O sujeito é o padre. Então, antes do sujeito apareceu no domingo. Isso quer dizer que o termo no domingo está deslocado, por isso eu usei uma vírgula. No mês de junho, as festas caipiras esquentam o inverno. O verbo é esquentam, as festas caipiras é o sujeito, e no mês de junho é um termo deslocado, porque foi anteposto ao sujeito. Então, o que existe é que as gramáticas dizem que essa vírgula, ela algumas vezes é facultativa. Observem que a palavra hoje é apenas uma palavra. No domingo, são 2. No mês de junho, são 4. Então, as gramáticas normativas dizem que se o termo for de pequena extensão, e eu tenho certeza que hoje
e no domingo, por terem um ou dois termos, são de pequena extensão, a vírgula pode ser usada ou não. Para a sua escrita, eu aconselho o seguinte: se você escreveu um texto, fez uma redação e teve a consciência de que o termo que inicia a oração não é o sujeito, coloque vírgula, porque se ela é facultativa e eu uso, eu acerto. Se ela é facultativa e eu não uso, eu acerto também. Então, eu, na prática, generalizo. Agora, no mês de junho, 4 palavras já é um termo maior. Então, quando o termo for de uma maior extensão, eles devem ser obrigatoriamente isolados por vírgula. Ok? Bom, na frase, em caso de infarto, isso não é o sujeito, né? O sujeito não pode começar com uma preposição. Como ele tem 4 termos, essa vírgula aí é uma vírgula obrigatória. Eu espero que essa regra você guarde com muito carinho, porque ela é muito importante para vocês quando vão escrever um texto para que seja avaliado. Né? Se você então vai fazer o Enem, na redação do Enem, esse erro de pontuação faz com que você perca pontos da competência 1. Ok? Então, por hoje, a dica é essa aí. Um grande abraço e a gente se vê numa outra oportunidade. Até lá!